12 ao 21. Quebrando um pouco com o protocolo, viu, Débora? O sermão hoje é de 2 pontos. É de 2 pontos, mas não quer dizer que será menos profundo, né? Pelo contrário, é um texto tremendo e é difícil de compreender, por isso requer bastante a nossa atenção. Mas eu acredito que, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai tirar toda a dificuldade. Nós vamos poder entender com clareza a palavra de Deus, né? Então, vamos ler a palavra. Todos acharam? Romanos 5, de 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais o dom da graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que texto é esse, hein? Vamos pedir socorro? Senhor nosso Deus, rogamos por Tua graça e por Tua misericórdia nesse momento, que o Senhor venha aclarar nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, e assossega a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Devido à complexidade do texto, peço aos irmãos que perdoem hoje aqui a minha homilética, que eu vou ficar bem preso aqui no meu texto, né, para a gente não fugir da estrutura, para evitar a confusão, né? O texto é complexo, a compreensão dele, né? Paulo deu aquele start nele. Se tinha alguém escrevendo para ele agora, deve ter falado: homem, tenha calma. Ele desanda a falar e o amazoense tem que escrever, né? E depois a gente olha para um texto como esse e tem dificuldade para compreender. Mas vamos aí por partes que eu creio mesmo que o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender todas as coisas. Então, ele começa uma nova etapa, né?
Você viu que durante alguns sermões a gente foi falando, nós ainda estamos falando de justificação. Esse ainda é o tema. E hoje ele vai falar sobre justificação, tal coisa. Agora ele muda um pouco o tema da conversa, inicia um novo bloco. E ele está falando agora de cabeças da raça humana. Ele passa a falar de que o ser humano, toda a raça humana, está debaixo de 2 cabeças. Só existem 2 posições, 2 raças, ou da raça de Adão, ou de uma nova raça feita em Cristo. Então, Paulo vai dizer bem assim, com essas palavras mesmo. Jesus é o segundo Adão. Isso na carta aos Coríntios. Aqui, ele vai trabalhar com esta comparação. Então, esses 4 primeiros versículos vai falar a respeito do primeiro cabeça, de 12 a 14. 4, 12, 13, 14. 3 versículos, não é isso? De 12 a 14, ele vai falar sobre o primeiro Adão. No segundo, na segunda parte, o segundo ponto da mensagem, ele vai falar sobre o segundo Adão. Todavia, ele vai trabalhar sempre com uma comparação. E estas comparações é que eu entendo que a gente fica um pouco em dificuldade para compreender qual é, enfim, a mensagem, né? Então, ele está trazendo à tona aqui, com este portanto, ele começa dizendo, portanto, o que quer dizer então, portanto? Eu tenho que olhar para trás de tudo que ele já disse. Ele está trazendo à tona o que foi dito a respeito dos homens que estavam em pecado, afastados de Deus, distantes, mas indesculpáveis, não importa se judeus, não importa se gentios. Mas a justificação traz benefícios gloriosos. A justificação que é dada pela fé, diante da mensagem que nós trouxemos a semana passada. Quais foram os benefícios? Que o homem era inimigo de Deus, mas a justificação pela fé traz a paz com Deus, traz o acesso ao trono da graça e traz uma alegria gloriosa, majestosa, um gozo indizível, a alegria da reconciliação com o Pai. Portanto, a raça humana está debaixo de 2 cabeças. A raça humana, por um cabeça, foi separado de Deus e tornou-se inimigo de Deus. E por outro cabeça, obteve a reconciliação. Então, este é o tema da mensagem. E o tema, propriamente, sobre o que o texto está falando é os cabeças da raça humana. O que ele está falando disto? Está falando que Adão nos representou, assim como também Cristo nos representa, né? Então, o tema geral da mensagem é os cabeças da raça humana. Assim como Adão foi um representante, Cristo também o é. E assim vejamos o que ele diz no primeiro representante, Adão. Portanto, Adão nos representou na inimizade com Deus. É o representante da ofensa. Ele ofendeu a Deus, o desobedeceu. E assim criou a inimizade, a separação. E essa ofensa trouxe algumas consequências para o ser humano, né? Então, a ideia aqui é que, não sei se já ocorreu com você, comigo já, gente, pense, sujeitinho, petulante. Eu ficava pensando assim, rapaz, Adão fez a bobagem lá, e eu é que pago. Quem não pensou isso, não precisa confessar, não.
o Senhor o sabe. Ou se você nem pensou, no caso, gente, eu não sei quem é pior dos dois, né? Porque a gente fica pensando. E o fato é que Deus, o Criador de todas as coisas, soberano na história da redenção, na história da humanidade, Ele estabeleceu isso. Adão nos representava ali. Era a humanidade. Ele era o cabeça e o que o cabeça fizesse estava feito. E então toda a humanidade sofreu as consequências do que o seu cabeça, como representante, fez. As suas obras foram ofensivas a Deus. Logo, toda a humanidade ofendeu a Deus. Com a sua ofensa, por meio de um só homem, Adão, entrou então o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, imediatamente, a punição. É a consequência mais grave. Qual é a punição? O salário do pecado é a morte. A morte espiritual que causa a separação entre Deus e o homem. Então, sob este comando, sob esta cabeça da humanidade, nos tornamos inimigos de Deus e ficamos separados, mortos nos nossos pecados e delitos, sem ter como religar-se, reviver. A morte entrou e imperou, né? E pelo pecado a morte. A ofensa dele foi imputada a nós. Aí alguém pode dizer assim, não, mas não tinha lei ainda? Então o apóstolo Paulo, já prevendo que alguém diria, algum Albertinho da vida ia aparecer falando, inquirindo ele. Então ele diz, ok, versículo 13. Mesmo quando não havia lei, já havia também pecado e a consequência do pecado. Porque até o regime da lei, ou seja, quando é que surge a lei? Se a gente for fazer a conta do começo para frente, nós vamos ver se... eu vou arredondar as contas aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá? Se de Adão até Abraão tinha passado 2000 anos, de Abraão até Moisés tinha passado cerca de mais 500 anos. Então, em 2500 anos, até que veio a lei de Moisés, pessoas morreram, pessoas pecaram, desobedeceram a Deus, e a morte foi o pagamento. Muitos morreram porque pecaram. A prova é que morreram. Se não houvesse pecado, não existia morte. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui, este representante, este cabeça, quando nos representava, ofendeu a Deus, e esta ofensa dele foi imputada a nós, e nós ainda no ventre da nossa mãe já somos pecadores. Como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Né? Não foi o ato deles, né? Não foi o ato conjugal que era pecado. Não, a palavra de Deus nos dá esse privilégio de podermos desfrutar da nossa esposa e do esposo, vice-versa. Né? Não é isso que é o pecado, não. Ele está dizendo que assim que eu fui concebido, eu já era pecador. Já tinha a imputação da ofensa também a nós. A ofensa já estava posta, contaminados contra o nosso Deus. Nos tornamos seus inimigos desde Adão. Adão, portanto, é o cabeça da raça e aguardava por outro cabeça. Veja o que diz o versículo 14. Reinou a morte, então, desde Adão
até Moisés. E depois de Moisés, a lei não conseguiu tirar o pecado, mas ele evidenciou. Vamos tratar disso um pouquinho mais adiante, ok? Esse ponto da lei, Paulo deixa em suspenso, vai tratar só lá para o finalzinho da leitura que nós fizemos. Mas ele diz assim, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Quer dizer, não fui eu que comi o fruto, mas o pecado foi imputado a mim. E eu desobedeci a Deus, porquanto o cabeça estava desobedecendo. Eu não sei se ajuda muito, mas vou tentar. Né? A gente, quando fala o Brasil foi pentacampeão, o time de futebol, todo brasileiro enche o peito, põe uma camisa da seleção brasileira dizendo: nós somos pentacampeões. Estamos a qualquer momento, vamos alcançar o hexa, se sentindo o próprio campeão. Por quê? Porque esse time é nosso cabeça nessa disputa. Está nos representando. Se o time, a seleção brasileira é campeã 5 vezes, todo brasileiro vai dizer assim: nós somos penta. E estamos querendo o hexa. Mas você nem jogou, rapaz. Não, mas meu time estava lá, o Brasil. A seleção brasileira. É esta a representação. Há uma identificação direta, lógica. Adão é nosso representante. Ofendeu a Deus, portanto, nós ofendemos. Pecamos contra Deus e o pecado ficou, então, na genealogia completa. Todos pecaram. E se alguém diz assim: eu não pequei o pecado de Adão, mas porque você nasceu já envenenado, o pecado já imputado a você, você peca, quer queira, quer não, peca. E quem disser que não tem pecado, é mentiroso, já está pecando. Né? Então, esta é a exposição de Paulo nesta primeira parte, nesse primeiro ponto. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Olha que interessante. O que ele está querendo dizer? Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Jesus Cristo. Mas em que sentido, gente? Adão prefigurava Cristo? No sentido de ser cabeça. Enquanto Adão nos representava, havia de vir um outro representante. O primeiro cabeça desobedeceu e a sua desobediência foi imputada a nós. O segundo cabeça haveria de obedecer integralmente. E a sua obediência é imputada a todo aquele que crê. Os dois são cabeças. Então Paulo já dá esse spoilerzinho, esse adiantamento aqui. Adão é o cabeça de uma raça, Cristo é o cabeça de uma nova humanidade, de uma nova raça, mediante a fé no seu sacrifício. Adão está na porta de um mundo, conduzindo a todos. Jesus está na porta de outro mundo, dizendo: quem quer vir comigo? Buscando aqueles que creem no seu nome, na sua justiça, na sua obediência. 2 cabeças, 2 destinos. Em qual você está? Sob a direção e a escravidão de qual dos 2 cabeças? Quem é o teu Senhor, afinal? Esta é a pergunta que está implícita. Muito bem. Este é o primeiro ponto. No segundo ponto, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo passa a falar agora do segundo cabeça. Então ele está dizendo: o primeiro prefigurava outro. Antes de ir para os pontos aqui do que Paulo discorre, nós vamos encontrar uma dificuldade aqui nesse texto quanto ao termo muitos. O termo muitos
Se eu conseguir, em cada momento que eu falar muitos, eu vou explicar. Porque ora o termo quer dizer muitos mesmo. Outra hora ele quer dizer todos. Mas só pela compreensão do todo da Escritura, do arcabouço doutrinário, é que você consegue discernir que todos é esse. É todos, todos, ou todos alguns. Portanto, alguém, literal, né, chega aqui com uma lupa dizendo, não é todos, é todos. E cria doutrinas e heresias por conta disso. Então, tem essa dificuldadezinha, né, e nós podemos chegar depois para Paulo e dizer assim, Paulo, rapaz, por que você botou tudo todos aí? Eu não podia ter. Mas é que ele não está usando a precisão, a literalidade, saiu? Literalidade que nós atribuímos aos termos, em quantitativo ou qualitativo, como veremos daqui a pouquinho, né? Então, só lembrando aos irmãos, ao discorrer o texto, nós vamos ter que estar atentos a esses muitos aí. Muitos, ora é todos, ora é muitos. Ora todos são muitos e ora muitos são todos. Ok? Todavia, diz o apóstolo Paulo, ok, Adão prefigurava outro que havia de vir, Jesus Cristo. Todavia, versículo 15, todavia é uma menção ao verso anterior, que está dizendo, apesar de Adão prefigurar a Cristo, Cristo não é como Adão. É como se ele estivesse dizendo, todavia, preste atenção, ele prefigurava a Cristo como representante, como cabeça, mas Cristo não é como ele. Os efeitos de Cristo são mais poderosos do que os de Adão. Ou melhor, os efeitos das obras de Cristo são mais poderosos do que os efeitos da obra de Adão. E Paulo estabelece agora um contraste daqui por diante entre os dois cabeças. Ele vai falar de Cristo, mas sempre colocando ele em superioridade comparativamente ao primeiro cabeça. Então, teremos aqui agora 3 comparações que mostram um contraste, e depois mais 2 comparações que revelam a similaridade. Então, a segunda parte tem 5 pontos, percebeu? Vamos lá, então. Estou tentando ser o mais homileta possível. Aí, a primeira comparação que ele faz de contraste é de intensidade dos efeitos. Ele diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? A ofensa é cruel e muito mais fácil. Matar, qualquer um pode matar, não é assim? Qualquer um pode matar. Eu quero ver você ressuscitar um morto. Consegue? Então, digamos assim, a ação de Adão trouxe a morte com a maior facilidade. Não precisou fazer nada. E aí todos morreram. Né? Com uma única ofensa, a morte entrou no mundo e reinou. Agora, o que Jesus faz? Olha o contraste. Mas a graça é mais abundante. O que quer dizer? É mais poderosa. A graça, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora, muitos quer dizer apenas muitos. Mas, ó, voltando, eu esqueci de esclarecer o todos aqui, né? A ofensa é cruel. Pela ofensa de um só morreram muitos. O que quer dizer esse muitos? Todos. Não foi? Não é isso que nós temos visto desde o princípio? Todos pecaram, destituídos estão da presença de Deus. Então, Paulo não está querendo dizer aqui apenas muitos,
como que alguns, ainda que muitos. Esse muitos quer dizer todos. Não tem jeito. É sobre todos. Ele apenas está dizendo, todos foram muitos. Agora, a graça é mais abundante em poder. Quando ele diz assim, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E agora, o que quer dizer muitos? É apenas alguns, ainda que sejam muitos. Mas, relativamente, comparados, diz a palavra de Deus que esses muitos que foram alcançados pela graça, comparando com o restante, são poucos. São muitos. Eu tenho falado para vocês de um coleguinho, um amiguinho lá do passado, que logo que eu me converti, ele disse, rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Como é que você acha que as pessoas que creram desde Adão, né? Desde Abel, e aí por diante, todos eles, esses que creram, virão e se reunirão juntos e vão morar aonde? Onde é que tem lugar para tanta gente? Então, embora o lugar tenha que ser grande para toda essa gente que creu, maior ainda tem que ser o lugar que vai acolher os que não creram. A palavra diz que é estreito o caminho que leva para a salvação. Largo, ou larga é a porta da perdição, porque são muitos os que passarão por eles. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a graça foi abundante, foi maior, mais poderosa. É um contraste de intensidade dos efeitos, é mais poder da graça para trazer vida do que da ofensa para trazer morte. Então, qual é o contraste aqui? É de intensidade. O pecado de um transforma vivos em mortos, mas a graça de Deus é tão grande, é tão maravilhosa que transforma mortos em vivos. Essa é a primeira comparação que ele faz, então, de contraste. A segunda comparação de contraste é quanto ao número dos pecados. Ao número dos pecados. Agora, atenção, deixa eu ver se eu me expresso sem causar confusão. Um só pecado causou a morte. Um só pecado. O dom de Deus em Cristo, entretanto, não é, o versículo 16 que eu estou lendo, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Julgou, ofensa, condenado. Qual é a condenação? A morte. Por causa de um pecado. Um pecado. Agora, quão maior não deve ser a graça diante de tantos pecados, não é? Qual é o contraste? Mas a graça, o dom de Deus, transcorre de muitas ofensas. Muitas aqui quer dizer o quê? Quantitativamente, muitas e todas as ofensas. Não só a primeira de Adão, como todas as outras que ele cometeu, e também todas as outras que seus filhos, a quem ele encabeça, cometeram. Muitos pecados. Um só pecado, olha, o contraste é esse. Um só pecado já deu a condenação. Mas diante de muitos pecados, é que Jesus, com a sua abundante graça, perdoa todas elas, todas as ofensas, todos os pecados. O contraste é esse. Provocou a sua justa ira e a condenação sobre Adão e todos os seus descendentes, mas a justiça de Cristo, segundo cabeça, a sua obra de justiça, cobre não somente o primeiro, mas todos os pecados da humanidade.
todos os pecados dos seus eleitos. Todos os pecados daqueles que creem, que recebem a salvação e a justificação mediante a fé. Então, se um pecado causou a ira, o amor e a graça de Cristo superabunda sobre uma multidão de pecados para nos salvar. Ele vai então para a terceira comparação de contraste. Esta comparação é um belo contraste quanto ao reino, ao domínio, quanto ao governante. Versículo 17: se pela ofensa de um, e por meio de um só, o primeiro cabeça, reinou quem? A morte. A morte é que estava reinando, e todos eram seus escravos. Todos eram seus escravos. E a morte era quem reinava. E aí, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer? Reinarão em vida. Se no primeiro cabeça a morte é que reinava, com o segundo cabeça, aqueles que creem é que reinam. Não são mais escravos, passam a ser reino e sacerdotes para Deus. Não é assim que nos diz a Escritura, lá no livro de Apocalipse? Nós somos reino e sacerdote. Não é mais a morte que reina, que governa sobre nós, mas Cristo, nosso cabeça. E aí a palavra diz que Ele nos fez reinar juntamente com Ele. De modo que a igreja, agora vamos apelar aqui para Efésios 3:10, a igreja é a multiforme manifestação da sabedoria de Deus. A igreja é o braço de Deus. A igreja está reinando, agindo sob a direção do cabeça, do Senhor Deus sobre nossas vidas. Então, ressuscitarão, mesmo que chegue a morte sobre as nossas vidas. Um dia, eu creio que todos nós iremos, Ou quando Jesus voltar, ou antes nós iremos estar com Ele. Eufemismo para a morte. Todos morreremos. Mas mesmo os que morrerem em Cristo, ressuscitarão com Ele. Vão para um descanso. Agora nós estamos em batalha, em luta, em guerra, contra a ação do primeiro cabeça. Aí, crendo em Jesus, passamos a reinar com Ele, recebemos a vida e a vida eterna. A morte já não tem poder sobre aqueles que creem. Mesmo morto, viverá. Então, o contraste é esse. Se por um lado a morte reinava, agora com o segundo cabeça, com o segundo Adão, Cristo Jesus nosso Senhor, quem reina é Ele, juntamente com o seu povo, que reinará com Ele em vida para sempre. Muito bem, aí com esses três contrastes, Paulo agora vai fazer comparações de símiles, ou similares, coisas que têm a ver um com o outro. Então, não mais de contrastes, mas de similaridades, em que um prefigura o outro. Quais os princípios que regem este encabeçamento? Na primeira comparação de similaridade agora, ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, veio o juízo sobre todos. Todos aqui é quem? Todos mesmo. Todos é todos. Aqui sim. Por quê? Porque todos pecaram. Não ficou nenhum. Por causa da ofensa de um, todos
foram contaminados, todos os homens para a condenação, para a morte. Assim também, olha a similaridade agora, a comparação de similaridade. Assim também, né, a similaridade quanto à ofensa e o ato de justiça. Uma só ofensa, um só ato de justiça. Os dois são iguais nisso. Um só ato de justiça que o Senhor Jesus fez, que foi derramar o seu sangue. A justiça de Deus foi exercida sobre ele. E foi aceitável, porquanto ele não havia pecado nenhuma vez. Em tudo ele obedeceu. Não caiu uma sequer vez, nem por palavra, nem por atos, nem por pensamentos. Ele não cometeu pecado algum. Portanto, o seu ato de justiça é: Pai, exerce a tua justiça sobre mim, para que o sacrifício seja aceitável ao Senhor, e aqueles a quem eu represento sejam justificados por este ato de justiça. Um só ato justifica a muitos. Um só ato. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens. E todos aqui é o quê? Eu não vi ninguém cochilando, ou tão inseguros. Vou repetir. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Que todos é esse? Alguns, os eleitos, somente para os que creem, na humanidade, em todas as raças. Quando eu digo todas as raças, todas quer dizer o quê? Todas as raças. Mas não todas as pessoas. Todos os povos, línguas e nações passam a ter um só cabeça, mediante o seu ato de justiça. Um só ato de justiça beneficiou a todos os homens que creem, que são escolhidos, que são determinados por Deus. Do contrário, meus irmãos, não ia ter nenhum. Ninguém quer saber dele. Não é? Então a graça é tremenda e justifica. Se em um só ato veio a condenação para a morte, um só ato de justiça vem a justificação para a vida. Segunda comparação de similaridade, de coisa semelhante, que quer dizer, este prefigura aquele. Segunda comparação é a união do cabeça com seus representantes. Acho que eu usei a figura do time no lugar errado, agora que ia bem, né? É esta similaridade, é esta afinidade com o cabeça. Então, porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Que muitos é esse? Todos, não são alguns apenas. Todos, não é isso? Pela desobediência de um só, que estavam diretamente ligados em um só homem, numa só pessoa, estava toda a raça lá. Ele é o cabeça de todos, portanto, se tornaram pecadores juntamente com ele. Assim também, olha a similaridade, assim também, por meio da obediência de um só, muitos. Agora, o que quer dizer muitos? Muitos mesmo, não todos. Não é isso? Estão acompanhando? Todos? Todos. O que quer dizer esse todos? Alguns. Muito bem. Então, assim como por meio da obediência de um só, muitos, para o Senhor é muitos. Comparativamente em relação aos que se perdem, são em menor número. É o número que o Senhor quis.
Muitos, para Deus, é todos que ele quis. A quem ele escolheu, a quem ele se apiedou, se compadeceu e deu vida. Ele deu o Espírito Santo, ele abriu os olhos, lhe deu a compreensão e o convenceu do pecado, do juízo, de que estariam mortos, de que estariam sob este cabeça que os conduziu à morte, que é necessário agora crer neste outro cabeça como seu representante, que foi justificado mediante o Deus Pai Todo-Poderoso, aplacando a sua ira. Eu quero fazer parte desse grupo. Muitos se tornaram justos. Mas surge, a partir daí, a pergunta: e a lei? De que serve? Se mesmo antes da lei a morte estava reinando, para que foi essa lei? E isso é um assunto que Paulo já tratou e agora ele traz à tona de novo, de um modo simples, se é que pode se dizer simples, né? Paulo estabelece então mais uma comparação. Nota que ele discorreu todo esse trecho fazendo comparações, e quando surge a pergunta sobre a lei, ele responde também fazendo a comparação. Para que serve a lei? Paulo estabelece a comparação entre lei e graça. A lei e a graça. Primeiro, a comparação entre a lei e a graça é sobre os seus efeitos. Observe aí o versículo 20. Sobreveio a lei para quê? Para que avultasse a ofensa. A ofensa já estava lá. A morte já estava reinando. Mas as pessoas começam a dizer assim: peraí, mas o que eu fiz? Não matei, não roubei. A lei vem avultar, destacar, demonstrar que somos pecadores e que temos muitas ofensas. Né? Ela já existia. Agora a lei aparece para dizer: a ofensa é ofensa. Ofendemos a Deus. Ofendemos a Deus. Ela avulta, destaca. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Se por um pecado entrou a morte, diante de tanto pecado, muita graça. Muita graça. Ainda que sobre alguns, mas sobre muitos pecados. Muitos. Só os meus, gente, tu ia falar a mesma coisa? Cada um de per si que pense. Né? Então imagina a abundante graça que é dada sobre nós. E a segunda comparação entre lei e graça é sobre a sua finalidade, a fim de que o pecado reinou pela morte. Como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é? Então, meus amados irmãos, Deus estabeleceu estas coisas desta maneira. São dois cabeças. Ou você está sob o cabeça Adão, primeiro Adão, ou sob o cabeça, o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Não existe uma tábua rasa. Jacques Rousseau, um filósofo do século XVIII, veio com essa ideia, né, de que as pessoas nascem puras moralmente, inocentes, que todas as suas ações são frutos do meio. Ela é criada, então, por pessoas más, ou num ambiente mau, então ela se torna mal. Se eu colocar uma criança na escola perfeitinha, ensinar tudo perfeitinho, ela não vai ter problema nenhum. Será assim mesmo? Não. Não existe isso. O pecado está ali. O pecado já é um veneno, né? Uma contaminação. Desde o primeiro cabeça, foi imputado a todos,
E o pecado entrou no mundo desde Adão. Já no ventre, nós recebemos este veneno, esta contaminação, a semente do pecado. E por natureza, somos feitos inimigos de Deus, sob a tutela do primeiro cabeça, o primeiro Adão. E o segundo Adão, que é Cristo, ele nos traz, nos transporta, né, do reino ou da escravidão do primeiro cabeça para a reconciliação com Deus. Se o primeiro é o representante da inimizade, da ofensa contra Deus, o segundo é o cabeça da reconciliação. Por ele nós fomos reconciliados. E você está embaixo de qual cabeça? De qual cabeça? E você que nos assiste na internet, está debaixo de qual cabeça? Se você entendeu e quer estar debaixo do cabeça, que é Cristo, você só precisa crer. Não é pela lei, é crer que Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito a Deus. Crer que Ele nos representava ali naquela cruz. Logo, os meus pecados já foram punidos nele. Eu estava lá pendurado com Ele. Meus pecados foram encravados naquela cruz. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, como nosso representante, como nosso cabeça. Quem crê será salvo, passará a fazer parte desta nova nação, deste novo povo, desta nova raça, com o segundo cabeça, o Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus vê a todos. Ou você está debaixo de Adão, ou debaixo de Cristo. Ou está morto em Adão, ou vivo em Cristo. Ou você é inimigo de Deus, para alguns está ok, está tudo bem, ignoram, então que respondam, que atem com as consequências disso. Ou você é amigo de Deus em Cristo Jesus, reconciliado e salvo para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, como aplicação, algumas lições importantes. Não há universalismo. A salvação não é para todos. Alguém poderia tirar a lição equivocada aqui do texto, uma vez que a justificação era para todos, e nós vimos bem que todos ali não significa todos, mas alguns. Os que creem, aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Universalismo, conforme quer o adventismo, diz que não, Deus, em dado momento, como Ele é amor, em dado momento, tudo vai ficar para trás, tudo vai ficar bem, e Ele vai reconciliar consigo os homens, até aqueles que não quiseram. O universalismo vai de encontro, contrário, bate de frente com o ensino da Escritura, da palavra de Deus. O Senhor salva e justifica os que creem. Os que creem são aqueles que ouviram e receberam a justificação pela fé no ato salvífico de Cristo. Se colocou lá representado dizendo, eu sou pecador e Cristo morreu pelos meus pecados. A salvação é então, portanto, tão somente pela graça de Deus, que nos imputa a justiça do nosso representante, do cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Então devemos, meus amados irmãos, tão somente ter um coração agradecido a Deus e procurar servi-lo com amor, né? Com destemor, com intrepidez, mesmo em face às lutas.
mesmo em face à oposição deste outro mundo, deste outro povo, deste povo do qual faz parte Satanás e seus anjos. E então, servirmos a Deus, obedecê-lo e buscar a santificação, anunciando esta salvação, porque o Senhor quer trazer ainda mais pessoas, mais pessoas que se coloquem debaixo da sua cabeça, fazendo parte do seu corpo. É preciso, então, que a igreja se mobilize e pregue, anuncie esta salvação que há em Jesus Cristo. Tornar-se membro deste corpo, submeter-se a este cabeça que nos dá a vida eterna. Amém, queridos? Convido que agora você esteja consagrando a sua vida ao Senhor, diante da sua palavra, daquilo que Ele nos falou nesta noite. Busque a compreensão dessas coisas profundas, essas coisas ricas, superabundantes, né? E é preciso mesmo uma ação poderosa do Espírito Santo para que nós alcancemos pelo menos os lampejos do seu significado, da bênção de ser parte da raça cujo cabeça é Jesus. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, queremos pedir o discernimento da tua palavra bendita. São coisas até possíveis de explicar, mas tão longe do alcance da nossa sabedoria que precisamos do poder do Espírito Santo, que nos auxilia na compreensão, a receber estas coisas, a nos submeter, a nos santificar e a obedecer a tua ordem. Vai e prega, vai e anuncia o evangelho da salvação, vai e anuncia as boas novas da justificação pela fé em Cristo Jesus. Senhor, nós clamamos que tu nos impilas e nos conduzas, onde quer que estejamos, que os nossos lábios sejam usados para a propagação do teu reino, da raça do teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos e agradecemos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre esta amada igreja e toda a igreja do corpo de Cristo sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.